Oi, pessoal! Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, obviamente. Nós todos estamos muito cansados já, né? Ninguém aguenta mais. Mas enfim, né? Ossos do ofício. Esse ano tá sendo difícil para todo mundo. Enfim, eu lembro que no começo do ano alguns alunos me perguntaram: nossa, professora, a gente vai aprender raiz quadrada esse ano? A gente vai aprender isso, a gente vai aprender aquilo? Pois então, quem me perguntou se nós íamos aprender raiz quadrada esse ano, tcharam, chegou o momento. Enfim, nas aulas anteriores nós vimos potenciação, né? Que é uma multiplicação de fatores iguais. Agora, nós vamos ver a operação inversa da potenciação. A radiciação, é a operação inversa da potenciação, tá? Que, nesse momento, nós vamos estudar apenas a raiz quadrada. Então, nós vamos começar com um probleminha aqui. A Letícia, ela é costureira. E ela fez a colcha de retalhos da imagem ao lado. Então, aqui a gente tem uma colcha que a Letícia fez. Essa daqui, tá? Para confeccionar esse tipo de colcha, o que a Letícia fez? Ela recorta pedaços iguais de tecido em formato de quadrado e os costura um a um. Então, ó, vocês estão vendo aqui? Que aqui tem um quadradinho, aqui outro, aqui outro. Ó, cada um desse é um quadradinho que ela recorta e vai costurando um por um, tá? E aí, a primeira questão. Quantos quadradinhos de tecido formam essa colcha? Então, a primeira coisa, o primeiro instinto que a gente tem de fazer é fácil, vou contar a quantidade de quadradinhos. A gente pode vir aqui e contar, ó. 1, 2, 3, e ir contando os quadradinhos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, e assim por diante. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Contar todos os quadradinhos. Se vocês contarem todos os quadradinhos dessa colcha de retalhos aqui, vocês vão chegar à quantidade de 81 quadradinhos. Então, para fazer essa colcha, a Letícia usou 81 quadradinhos. A segunda pergunta: quantos quadradinhos formam cada lado dessa colcha quadrada? Primeira coisa que a gente tem que saber, se é um quadrado, então todos os lados são iguais. Então, se eu acho um lado, eu acho todos, porque todos os lados são iguais. Então, eu vou contar um lado só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, os lados desse quadrado têm 9 quadradinhos, tá? Essa é a forma mais trabalhosa da gente resolver esse problema. É o mais trabalhoso, tá? Só que aí tem uma forma mais fácil da gente resolver tudo isso, usando a raiz quadrada. Como que nós vamos fazer isso? Tá? A gente vai tentar uma outra forma. A gente vai pensar aí, um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 81. Então, vamos pensar, que número vezes ele mesmo que me dá 81? 5 vezes 5 não dá, que é 25. Ó, 5 vezes 5 é 25, então tem que ser um número maior do que 5. Então, eu vou testando, e aí eu chego no número 9, ó. 9 vezes 9 dá 81. Ou 9 vezes 9 eu não posso escrever como 9 elevado à segunda potência? Ou 9 elevado ao quadrado? Então, 9 ao quadrado dá 81, certo? Esse processo que nós acabamos de fazer aqui é o processo que a gente chama de raiz quadrada. Nós descobrimos um número que vezes ele mesmo vai dar 81. Então, esse número é o 9, tá? Nós descobrimos esse número. Então, esse processo é o que a gente chama de raiz quadrada. Porém, a gente tem um jeito certinho de representar isso, tá? Como que a gente representa? Raiz quadrada, parece um Vzinho esticado, né? De 81 é igual a 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é a mesma coisa que 81. Ou 9 ao quadrado é 81, tá?
Nossa, professora, que confusão, não tô entendendo nada. De onde saiu esse V? Calma, vamos entender isso aqui. Esse símbolo aqui, ó, que parece um V, mas não é um V, é o que a gente chama de radical, tá? É ele que indica que a operação que a gente vai fazer é uma raiz. Ó, eu vou extrair uma raiz. É uma radiciação que eu vou fazer agora, tá? É ele que indica isso. Aqui do ladinho do radical, a gente vai ter um número pequenininho aqui do lado, que a gente chama de índice da raiz. É ele que vai indicar qual raiz eu estou trabalhando, se é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica, uma raiz quarta, tá? Dentro do radical, aqui dentro, no caso aqui dentro tem 81, mas pode ser outro número, tá? Dentro do radical, a gente vai ter um número que a gente chama de radicando. Ou seja, é um número que eu vou extrair a raiz. É um número que eu vou pensar. Que número vezes ele mesmo vai dar esse grandão que está aqui dentro. Tá? E o resultado é o que a gente chama de raiz quadrada. Então, que número vezes ele mesmo que dá 81? Ah, é o 9. Então, o 9 é a raiz quadrada de 81. Tá? Então, se eu perguntar, raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 25. 5 vezes 5 é 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Bom, aí a gente vai pensar aqui num outro exemplo. Se a Letícia, ela fizesse uma colcha quadrada, então ainda é uma colcha quadrada, usando 144 quadradinhos de retalhos iguais. É uma colcha maior agora. Qual seria a quantidade de quadradinhos em cada lado da nova colcha? Então, olha só, eu tenho o total de quadradinhos e eu quero descobrir quantos quadradinhos vai ter do lado, igual nós fizemos anteriormente. Então, um jeito mais fácil da gente fazer isso é extraindo a raiz quadrada. A gente não precisa contar. Então, eu venho aqui e faço raiz quadrada de 144. Se vocês observarem, eu não coloquei o índice da raiz aqui, ó. Espera aí que eu fiz um sinal de igual horrível. Eu não coloquei aqui o índice da raiz, o 2, pequenininho aqui. Professora, mas por que você não colocou? Quando o índice é 2, quando a raiz é quadrada, a gente não é obrigado a colocar, tá? Professora, mas e se for uma raiz quarta? Bom, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, aí a gente é obrigado a colocar, tá? Agora, quando é raiz quadrada, você pode colocar raiz quadrada ou não, não é obrigatório, tá? Então, nos livros, principalmente, vocês vão achar só assim, ó, sem o índice, tá? Aí você tem que saber que é raiz quadrada. Raiz quadrada de 144. Então, que número vezes ele mesmo que vai dar 144? Aí a gente vai pensar, 9 vezes 9 a gente sabe que é 81. Então, tem que ser um número maior do que 9. 10 vezes 10, será? 10 vezes 10 dá 100. Então, não dá, tem que ser maior do que 100. 11 vezes 11 dá 121. Ainda não é, tem que ser maior do que 11. 12 vezes 12 dá 144. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Então, cada lado da nova colcha tem que ter 12 quadradinhos. E por que a raiz quadrada de 144 é 12? Porque 12 vezes 12 é 144. É bem simples. Após isso, a gente vai partir para as atividades. Como indicação de atividades, a gente deixa para vocês as páginas 14, 16, na página 16, gente, é a partir da questão 1 lá embaixo, tá? 17 e 18. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição e podem nos chamar. Beijinhos e se cuidem.